a gravação aqui. Bom, nós já estamos então gravando. Bom, para você então aqui, espectador do Conexão com a África, que está nos acompanhando mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua companhia aqui conosco, né, e pela sua paciência, sobretudo, mais uma vez, nesse conteúdo, né. Comigo, do outro lado, está o meu querido amigo de profissão, colega o Wilson. Antes só de passar a palavra para ele, eu quero só aqui contextualizar qual é o nosso objetivo desse nosso encontro hoje. Hoje nós vamos abordar os aspectos gerais a respeito da Angola. Da mesma forma, para você que é espectador aqui do Conexão com a África, que nós abordamos aspectos gerais a respeito de Moçambique, de Guiné-Bissau, chegou a vez de nós abordarmos aspectos gerais a respeito de Angola, né? O nosso objetivo com isso é para que você tenha um conhecimento geral sobre aquele país, né, sobre países africanos de língua portuguesa, de modo para que quando nós noticiarmos fatos e informações a respeito desses países, vocês possam ter mais ou menos uma noção do que realmente está acontecendo ali. Ou seja, então esses nossos conteúdos de aspectos gerais sobre os países para que vocês possam ter uma noção a respeito das informações, das notícias que nós passamos. Bom, eu vou passar então a bola agora para o nosso convidado lá de Angola. Wilson, muitíssimo obrigado mais uma vez, muito obrigado mesmo por ter aceitado aqui o meu convite, ter disponibilizado um pouco do seu tempo em conversar aqui com a gente. Bom, o Wilson, ele é jornalista e como meu colega de profissão, eu sei muito bem que tempo é uma coisa, às vezes, escassa na nossa vida, então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E gostaria que o senhor se apresentasse um pouco aqui para os nossos espectadores. Bom, Marcelo, eu que agradeço o convite para falar ao Conexão África. Eu acho que faz todo sentido. O Brasil e Angola têm uma relação muito profunda desde 1975, portanto, a altura em que Angola alcançou a independência. E eu acho que fazer um pouco o esclarecimento aos brasileiros daquilo que é, digamos, a visão angolana sobre o mundo, sobre os vários acontecimentos políticos e sociais do nosso país. Eu, como disseste muito bem, sou o Wilson dos Santos, sou de formação, portanto, licenciado em Comunicação Social pela Universidade Privada de Angola e tive duas experiências no Brasil, portanto, estudei na SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, em São Paulo. Estudei também na Faixa, na Faculdade de Hélio Alonso, no Rio de Janeiro. E, portanto, muito recentemente terminei a minha formação, o meu mestrado em Gestão, Empreendedorismo e Inovação. E, pronto, e tenho várias especializações em jornalismo, em comunicação, publicidade, marketing. Dou aulas na faculdade desta matéria, sou consultor, portanto, sou consultor da área da comunicação. Tenho 2 programas de rádio e faço comentários na televisão e também num outro programa de rádio, de uma outra rádio. E, portanto, interessa-me muito essas questões ligadas à comunicação e, de um modo geral, aquilo que é a forma como se faz política ou como os nossos Estados estão a desenvolver-se, portanto, quer a nível da própria CPLP, portanto, juntando aqui o Brasil, a lusofonia de um modo geral. Portanto, e para mim é sempre muito uma grande satisfação poder falar contigo, Marcelo, e aqui no Conexão África, porque eu acho que este nome de Conexão África é um pouco a semelhança de um dos meus programas que tem o nome de Sem Fronteiras. Portanto, é esta plataforma internacional que nos permite dar a conhecer ao mundo aquilo portanto, que são as relações entre os povos, né? Alguém costuma dizer que o pé de CPLP devia cair de países para povos, né? Devia deixar de ser a comunidade dos países de língua oficial portuguesa, ou de língua portuguesa, para ser efetivamente uma comunidade de povos, né? E eu acho que essa a relevância que nós devemos dar às nossas conversas, de um modo geral, é que, infelizmente, as relações políticas elas sobrepõem as relações sociais, a questão da mobilidade, as relações do ponto de vista cultural,
enfim, temos às vezes essa ideia que os políticos é que sobrepõem tudo isso. Portanto, é preciso cada vez mais ir apimentarmos ou cimentarmos essa relação, e eu acho que este é um mote, e parabéns por esse projeto que tem estado também a ouvir outros protagonistas, outras pessoas, outros profissionais de Moçambique, enfim, da Guiné-Bissau e tantos outros lusófonos que espalhados um pouco pelo mundo. Wilson, muitíssimo obrigado, então, aqui pela sua introdução. Acho que você introduziu bem aqui o objetivo dessa nossa conversa, né? Que é mesmo estreitar aí, né, todos esses laços, essas relações, a gente discutir um pouco de tudo isso, né? Eu quero só ressaltar aqui, né, que o nosso objetivo aqui é discutir aspectos gerais, né? Porque, afinal de contas, cada assunto que a gente for debater aqui dá tese mais teses de doutorado, né? Esse não é o nosso propósito, né? O nosso objetivo aqui mesmo é discutir os aspectos gerais. Bom, Wilson, eu vou começar aqui perguntando, né, para o senhor, quando a gente fala a respeito da organização política de Angola. O senhor bem mencionou aqui para a gente que foi um país que até 1975, ou seja, há 45 anos atrás, é que o país conquistou 45. a sua independência, não é isso? 1975, não foi? Sim, Angola tornou-se independente tanto no dia 11 de novembro de 1975. E, portanto, curiosamente, este ano vamos completar, sim, 45 anos de independência. Olha, engraçado, porque o meu aniversário é dia 12 de novembro. Bom, mas agora, com 45 anos, é um país independente, uma das maiores economias africanas. Inclusive, daqui a pouco eu vou querer abordar aqui com o senhor alguns dados sobre a economia africana, mas antes eu queria te perguntar o seguinte: como é que é a organização política de Angola? É um estado unitário? É federal? Enfim, como é que é? Vocês são uma democracia? Porque eu já ouvi, por exemplo, muita gente dizendo que Angola é uma ditadura. Isso está certo, Wilson? Bom, esta informação, de facto, tem sido um pouco, portanto, divulgada pelo mundo todo. A ideia de que nós vivemos numa ditadura, não. Angola, a Constituição da República de Angola, de facto, consagra o nosso país como um Estado democrático. Portanto, Angola é um Estado democrático desde 92, que tem a primeira lei constitucional. Portanto, em 2010 portanto, aprovada a Constituição da República de Angola, e de lá para cá, portanto, há a existência de partidos políticos em Angola, desde 92, vários partidos políticos, têm tido eleições, infelizmente, de 92 até 2008 houve uma interrupção por causa da guerra civil, portanto, porque Angola, logo depois de alcançar a sua independência, em 75, infelizmente, portanto, caiu enfim, num período de guerra civil, portanto, uma guerra interna entre partidos políticos, ou pelo menos enfim, movimentos de libertação, mas que depois, desde 92, aconteceram as primeiras eleições em Angola, que aquilo que se sabe foram ganhas por um partido político, que é o partido político que está neste momento a liderar o nosso país, o MPLA, e o outro partido político acabou indo pelas matas e iniciou a guerra civil, que só terminou em 2002 com a morte, portanto, do seu líder fundador, que curiosamente hoje completa anos, o líder fundador da UNITA, Jonas Malheiro Savimbi. Mas pronto, houve essa alteração. Angola, sim, é um Estado democrático de direito, permite aqui, há uma bipolarização, enfim, há vários partidos políticos, a imprensa funciona, portanto, os cidadãos têm garantidos na Constituição da República os seus direitos e deveres também. Enfim, há uma organização política, administrativa que funciona com as suas dificuldades, que é normal num país que sai da guerra agora, mas nós temos aqui uma estrutura em que, de facto, existe um poder político
existem os tribunais e existe, digamos, a Assembleia Nacional, aquilo que os três poderes estão consagrados na Constituição da República, portanto, eles funcionam de forma, digamos, autónoma, enfim, com algumas responsabilidades eventualmente partilhadas, mas eles funcionam autónomo. Nós estamos, tivemos as primeiras eleições de transição, porque de 75 até 79 tivemos um presidente da República, que era o presidente Agostinho Neto, que morreu, infelizmente, por doença em 79. De 79 até 2017 tivemos um outro presidente, o presidente José Eduardo Santos, que realizou-se eleições, deixou o poder, e neste momento estamos há 3 anos com um novo presidente, que é o presidente João Lourenço, que tem um mandato de 5 anos, que poderá ser eventualmente em 2022, poderá ser reconduzido ou não, mas Angola, sim, é um Estado democrático de direito. Agora, Wilson, só explica para a gente uma coisa. O presidente atual, João Lourenço, ele é do mesmo partido que está no poder desde 92 ou não? Sim, o presidente João Lourenço é do mesmo partido, sim, que está no poder desde a proclamação da independência de Angola. Portanto, o partido é o mesmo, tem sido o mesmo. Bom, portanto, com esse período todo de guerra, houve um período que não era possível realizar as eleições, mas parece que estamos a entrar num estado normal em que as instituições estão a se afirmar e naturalmente, portanto, na competição política poderemos no futuro próximo, enfim, quem sabe daqui a 3 anos, a 2 anos, temos, como bem as próximas eleições em 2022, temos eventualmente um outro partido no poder, acho que é normal em democracia, portanto, a alternância política. Uhum. E por que então que eu já ouvi inclusive que a Angola é uma ditadura, inclusive de pessoas do meio diplomático até. Por que existe então Essa imagem. essa imagem, exatamente, ótimo. Essa imagem de que Angola é uma ditadura. Bom, o que são vários, assim, o que eu entendo é que os países, eles também sofrem de conspirações internacionais, sabe que na afirmação dos países há um conjunto de vários fatores e em muitos momentos, como eu disse, nós estamos a viver um período de guerra portanto, estavam aqui instalados vários interesses internacionais, como ONGs, como ONG, como vocês chamam ali. Tinha aqui, sabes que Angola é um país que explora petróleo. Enfim, há dos maiores produtores de petróleo em África, portanto, tirando essa crise. Houve um grande crescimento econômico em Angola naturalmente, há excessos, há vários excessos que se cometem. Alinhado a isso, um país que saía da guerra, é bem verdade que ainda as cicatrizes da guerra em aceitar, um país estava praticamente dividido em aceitar uns e os outros, há excessos que se cometem, as liberdades em alguns momentos não são ainda muito bem entendidas aqueles partidos no poder, os vencedores normalmente, pronto, rogam a si o direito de governar e os outros que perderam são eventualmente humilhados, etc. Portanto, aqui havia vários processos que eu acho que isso também contribuiu de certa forma, não só para a imagem de que Angola é uma ditadura, mas também de informações ligadas de que Angola é um país de corrupto, que havia muita corrupção, enfim. O bom é que este é um processo que confesso que, mais do que falar, mais do que explicar, é preciso um conjunto de ações muito próprias, portanto, do reforço das instituições, do reforço da imparcialidade da justiça, do reforço dos direitos humanos, do reforço da melhoria das condições de vida dos cidadãos, do reforço da permissão dos próprios direitos, enfim, direito à manifestação, etc, etc. Portanto, isto sim. E depois fazer um grande trabalho também de imagem, do ponto de vista da comunicação,
vender essa nova Angola, Angola de desenvolvimento, Angola do combate à corrupção, Angola de que as instituições efetivamente funcionam, Angola de que os cidadãos são pessoas normais como qualquer outro povo. Portanto, há aqui um instrumento que é preciso fazer, portanto, é um grande esforço. Eu quero imaginar que nenhum país no mundo é perfeito e, portanto, nós temos que trilhar o nosso caminho. E trilhar o nosso caminho é trabalhar, digamos, para melhorar a situação social das famílias. Sabe que as famílias africanas, infelizmente, ainda o nicho de pobreza é muito alto e, portanto, a distribuição da riqueza ela é feita ainda com muitas dificuldades. Portanto, infelizmente, também tem muitos interesses instalados aqui. Há muitas estruturas ocidentais que têm interesses e que pilham os recursos das nossas, com o aval das nossas autoridades. Pilham os recursos e quase pouco ou nada sobra para, digamos, para melhorar. Porque a questão que colocas em concreto, para concluir, é que essa imagem da ditadura, ela é de um país ditatorial, ela tem muito a ver com também a dificuldade em distribuir essa riqueza. Quando há muita pobreza, portanto, há muita franja de pessoas no subdesenvolvimento, na pobreza extrema, e isto não traz uma boa imagem para o nosso país lá fora. Portanto, é preciso alterar isto. É um caminho que tem que se fazer caminhando. Agora, Wilson, e em Angola, é um estado unitário, é federal, igual aqui no Brasil? Não, Angola é um estado unitário. Portanto, Angola não é federal, não. Nós temos aqui várias províncias. Aliás, a grande discussão também que se coloca a nível daquilo que tem a ver o desenvolvimento e as assimetrias regionais. Nós estamos muito próximos de... A Constituição da República de Angola prevê a implementação das autarquias. As autarquias é uma forma de organização do poder que vai distribuir algumas responsabilidades e alguns responsáveis, governadores, administradores, serão eleitos. Portanto, este é um desafio que ainda não entramos, estamos a ensaiar, estamos a tratar das leis, mas muito brevemente Angola irá partir para, vamos ter aqui, digamos, uma forma de organização administrativa e política mais descentralizada com a implementação das autarquias. Portanto, de um modo geral, resumindo, Angola não é um estado unitário, tem 18 províncias, portanto, ao contrário do Brasil, que tem várias regiões autónomas, porque é uma federação, não, Angola não é uma federação. E creio que em termos de federação em África, se eu não estou em erro, que eu conheço, creio que sou a Nigéria, vamos assim, muito rapidamente. Mas para Angola não. Angola é um estado mesmo unitário. Pois é, e esse unitarismo que funciona aí, né, no Estado, ele como é que é? As pessoas votam para os administradores das províncias ou é indicado pelo presidente da República? Portanto, esse processo que eu falava antes, a Constituição da República de Angola prevê as autarquias. As autarquias é uma forma, digamos, em que os governadores das províncias serão eleitos. Portanto, aqui nós não temos estados. Estados é no Brasil. Nós aqui temos províncias. Também o Brasil é muito maior, Angola é muito pequena, o Brasil deve ser 100 vezes maior do que Angola. Mas, de qualquer das formas, o que eu quero dizer aqui é que estava previsto para este ano, em 2020, começarmos a ensaiar um modelo de eleição dos governadores, dos administradores, mas infelizmente, governadores e administradores, creio, mas infelizmente com a Covid-19, pelo menos já tem estado a haver alguma sinalização dos partidos políticos, sobretudo do MPLA, que governa Angola, que não teremos esse ano as eleições autárquicas. Portanto, então, o figurino que permanece é sempre as eleições gerais, onde são eleitos o Presidente da República, o Vice-Presidente da República e os deputados da Assembleia Nacional. E em Angola, depois, quem ganha as eleições é que forma o governo, é que nomeia
os governadores, nomeia os diretores das empresas, as empresas mais importantes do país, enfim. Este é o nosso formato, que poderá ser alterado, digamos, se implementarmos as autarquias locais em Angola. Wilson, agora trazendo a conversa para um âmbito mais, digamos, tratando um pouco das liberdades políticas e civis até, eu diria, né, que é a questão da liberdade de imprensa, né, tão atinente a nós, né. Eu também já ouvi falar, inclusive, de pessoas que, quando se referiram a Angola como uma ditadura, que não havia uma liberdade de imprensa na Angola. De uns tempos para cá, né, eu tenho me conectado bastante com jornais angolanos. A princípio, eu percebi que, na verdade, existe sim uma liberdade de imprensa, porque eu mesmo já acessei vários jornais angolanos e tive acesso a opiniões, a princípio, diferente. Como é que é aí? A liberdade de imprensa, ela funciona? Enfim. Bom, as liberdades em Angola, elas nascem, como disse, portanto, antes de 92 não era possível, era um Estado de partido único, portanto, nos estados de partido único em que está, e sobretudo em que está em guerra, são poucas as liberdades, não se fala em liberdades, não existe liberdade. Depois de 92 foi consagrada a primeira lei constitucional, e na lei constitucional já veio um conjunto enfim, de artigos que falavam da questão das liberdades. De lá para cá é um percurso que temos estado a traçar. Eu tenho uma visão, eu acho que as liberdades é uma construção. Portanto, nós mesmo agora com a pandemia da Covid-19 vimos que nos obrigarem a ficar em casa, sentimos o quanto é duro, afinal, que nós tínhamos uma liberdade e quando nos pediram para ficarmos confinados, sentimos. Ou seja, a liberdade, quando se dá um avanço na liberdade, muito dificilmente os recuos são muito dolorosos. E ao longo desse período em Angola, até 2017, houve vários avanços. Havia muitos órgãos de comunicação social, havia alguma liberdade de imprensa, mas também havia alguns excessos por parte de quem governa, que tem o monopólio de órgãos de comunicação social, que pode fazer propaganda. Portanto, sabes que Estados como o nosso, em que o poder político concentra o poder econômico, dificilmente ou com alguma resistência tanto se afirmam as liberdades também, porque as pessoas, quem de facto pode ter voz para denunciar alguma coisa, rapidamente é dissuadido ou por quem de facto tem o grande poder. Portanto, um jornal pequeno que denuncia alguma coisa, eu posso comprar a publicidade desse jornal, posso comprar o jornal e rapidamente termino com aquilo. Portanto, este é o balanço que nós tínhamos. Mas isso foi um processo gradual. Eu confesso-te, depois de 2017, houve uma mudança de paradigma, uma tentativa de mudança de paradigma. Portanto, numa nova governação, maior abertura, mas temos estado a assistir, infelizmente, alguns países africanos, quando se aproximam as eleições, há um controlo, às vezes, em torno da imprensa. Há um controlo em torno daquelas vozes mais acutilantes, mais críticas. E é isso que me preocupa. Para mim, enquanto profissional, eu acho que as liberdades não podem estar dependentes do poder político. Portanto, eu vejo países, acompanho, por exemplo, um pouco que tem o Brasil, tenho estado a ver as dinâmicas do presidente Jair Bolsonaro, vejo a América, entra um presidente, sai outro presidente, a imprensa é a mesma, é acutilante da mesma forma, critica da mesma forma. Nós aqui ainda temos uma grande presença da imprensa pública. A imprensa dominante é a imprensa pública. E a imprensa pública ela é governamental.
Então, falta este grande trabalho. Nós já saímos de uma imprensa partidarizada e agora precisamos sair de uma imprensa governamental e irmos para uma imprensa mais que responda às questões do serviço público, portanto, que consiga colocar todas as vozes discordantes, que consiga ser uma muleta para o desenvolvimento. Então, nós estamos nesse desafio. Bom, isto é feito por... é preciso tempo, isso não se faz do dia para a noite. Não se declara, não se decreta a liberdade de imprensa ou a afirmação dos órgãos de comunicação social por via de documentos. Portanto, isto é uma constante. Até um trabalho psicológico, um trabalho das mentalidades que ainda entendem que criticar um governante ou o presidente é ser do contra, é não gostar do país, é ser um vende-pátria. Então é preciso um trabalho mais acutilante nisto. Então, é um processo. É um processo. Angola, desde 2017, que o presidente João Lourenço assumiu o poder de um país, baixou no ranking de liberdade de imprensa, subiu, digamos aí, uns 6 lugares. Isso demonstra um pouco essas reformas que estão a ser feitas, mas tem havido ainda alguns excessos, alguns passos, avanços e recuos, que eu acho que é com o tempo. Já foi pior. Hoje é possível escrever um artigo de opinião, criticando, discordando, falando numa rádio alternativa, mas ainda há algumas dificuldades em alguns lugares. Ainda sente-se uma presença omnipotente. Não que existe uma orientação, mas acho que ali, por excesso de zelo, algumas pessoas que, para não sujarem, para salvaguardarem o seu pão, o seu dia a dia no trabalho, preferem não tocar com quem está quieto, não mexer com o poder. Mas, bom, isto é um grande desafio e nós vamos ter que, não temos outro caminho, temos que avançar e temos que ter um país democrático, um país uma imprensa forte, e que seja esta alavanca para o desenvolvimento e também a construção do Estado democrático e de direito. Wilson, pegando um gancho aí, né? O senhor comentou aqui conosco que é comentarista, né? Em alguns veículos de comunicação. O senhor já sofreu, assim, alguma inibição, alguma restrição por ter feito algum comentário que alguma autoridade talvez não tenha gostado, enfim? Não, em princípio, não, eu nunca passei por isso. Nem na rádio nunca sofri censura. Mas, e porque também a gente respeita um pouco as linhas editoriais dos órgãos de comunicação que nós vamos participar ou que nos é convidado a dar uma opinião. O que a gente tem de fazer, ou tenta fazer, é de facto procurar esclarecer as pessoas. Não criticar por criticar, não discordar por discordar, não contrariar por contrariar. É preciso esclarecer, né? É preciso mostrar a quem governa que nós não somos inimigos, nós somos parceiros. Nós alertamos as pessoas, a quem governa, dos males ou das coisas que não estão boas no país. Esse é o papel da imprensa. Esse é o papel de um comentarista. Um comentarista não está num órgão de comunicação social para tirar partido de A ou de B ou de C, não. Está para fazer um esclarecimento, para fazer uma leitura avisada sobre as questões políticas e até alertar o governo. Portanto, esta é a nossa visão. Eu não pertenço àquele grupo dos extremos que ou está tudo mal ou está tudo bem, não. Eu procuro, de alguma forma, ter aqui uma visão mais realista do país, porque todos nós somos poucos para construir essa nova Angola, mas eu nunca nunca me foi vetada a oportunidade de falar num órgão de comunicação social, portanto, ou me coartado a liberdade de falar de um tema em relação ao outro. Não, respeitamos todas as linhas editoriais de cada órgão. É óbvio que num órgão de comunicação social ligado a um grupo empresarial, eu não vou lá falar mal desse grupo empresarial, portanto, não faz sentido. Então, ou seja, a vida é feita de equilíbrios e esse equilíbrio não tem que ser só vista de quem está aqui como cidadão, mas também de quem governa. Quem governa tem de entender que está a fazer um trabalho público.
um trabalho passível de auscultação social, um trabalho que os cidadãos estão lá, porque eles são gestores temporários do erário público. Portanto, não é pensar que um governante estar acima da lei, enfim, não. Um governante é um servidor. Um governante é um servidor. E é este trabalho de alerta, de conversa, de diálogo, que pelo menos enquanto comentarista tenho feito, portanto, não sou dos extremos, lamento e vejo alguns comentaristas que tomam decisões, que tomam opiniões partidárias, que defendem partidos políticos A ou B ou C. Bom, é preciso ter espaço para todos, para quem defende partidos políticos, para quem defende questões sociais, para quem defende os médicos, para quem defende os pilotos, para quem defende os jornalistas. Um órgão de comunicação social plural tem que dar espaço para todos. Isto é que é o mais importante. E, portanto, dizer que um partidário não pode falar num órgão de comunicação social porque tem uma visão muito distorcida ou induzida sobre o país, não é por aí. Eu acho que todos nós temos o nosso espaço e o que nos resta, naturalmente, é cada vez mais aprofundar esse espaço mediático, da análise, da abordagem, porque só assim é que se faz crescer um país, só assim é que é possível, daqui a uns anos estamos no patamar das grandes nações, em que as liberdades são, digamos, aquilo que é o veículo para o desenvolvimento. Achei extremamente pertinente esse comentário, né, essa observação, na verdade, que o senhor fez sobre o papel dos comentaristas, o papel do comentário nos veículos de comunicação, porque eu sou de um país que é público e notório, que aqui nós temos comentaristas que, assim, não tem palavras para descrevê-los, né? Que são partidos mesmo, é uma coisa realmente muito complicada, né? As pessoas acham que a comunicação é um brinquedo, né? Mas na verdade é exatamente isso que você falou, né? A comunicação ela é um vetor, um dos vetores, né? Para o tão almejado desenvolvimento aí de uma nação, né? Agora, ainda no âmbito da imprensa e com foco especial em Angola, qual que é o poder que ela tem? Ela realmente tem uma influência sobre a população, e se tem, é porque é um indicativo de que a população se expõe bastante aos veículos de comunicação. Como é que é aí em Angola? Os veículos de comunicação atingem a maioria das pessoas ou não? De fato, realmente, a mídia tem um poder satisfatoriamente de influência, enfim, como é que é? Bom, nós ao contrário do Brasil, o Brasil, a televisão ainda tem uma grande relevância no Brasil. Em Angola, particularmente, a rádio, por vários fatores, né? Porque a rádio é portátil, é um instrumento que a gente pode ouvir no carro, pode ouvir na rua, pode ouvir hoje com esses aplicativos, a gente ouve a rádio em qualquer parte. A rádio ainda tem uma grande audiência, portanto, uma grande audiência e ainda é ouvido lá onde, de facto, não tem energia elétrica, porque ainda temos um vasto território em Angola que não tem energia elétrica, mesmo tendo um grande esforço já agora da implementação, enfim, de barragens, etc. Mas há áreas que não têm energia elétrica, a rádio, como não é totalmente digitalizada ainda em Angola, há áreas em que não há acesso às antenas, portanto, não há cobertura de sinal da televisão ainda. Portanto, aqui há vários desafios. E eu acho que o que eu vejo em relação à pergunta é que a rádio, a televisão, os órgãos públicos têm ainda uma grande supremacia sobre os demais. Há uma grande imprensa privada, há grupos de comunicação, alguns privados, mas a generalidade desses grupos de comunicação estão ligados ao poder. Portanto, são pessoas, como eu disse, o poder político em Angola confunde-se, entre aspas, com o poder econômico. Portanto, as pessoas que têm dinheiro
são ou políticos ou empresários muito próximos ao governo. E esses, mesmo tendo um órgão de comunicação social, obviamente que não vão fazer frente ao governo, porque têm interesses econômicos, sobretudo. E isto, no mapa assim de órgãos de comunicação social, os órgãos públicos ainda têm um grande poder, têm uma presença muito forte. A rádio e a televisão e o Jornal de Angola, que é o diário e que tem publicações, que tem tiragens muito altas e elevadíssimas, ainda tem um grande poder em Angola. E qualquer outra imprensa, ela na verdade serve de fazer não é um equilíbrio, não chega a fazer um equilíbrio. Portanto, é uma voz, portanto, que às vezes consegue influenciar também, sobretudo um ou dois jornais privados que temos aqui, um ligado à economia, de especialidade, e um outro mais ligado a um político. Tínhamos uma televisão que existe desde 2008, que foi um grupo de comunicação também, rádio, televisão e o jornal, que pertencia a um conjunto de empresários que eram muito próximos ao antigo presidente da República de Angola, e o antigo presidente saiu, portanto, verificou-se que esse grupo de comunicação em concreto, que fazia algum equilíbrio aos órgãos públicos, foi feito com dinheiro provenientes do governo, do Estado. Então, foi 2 a 3 dias foi confiscado para a esfera do Estado. Portanto, para mim, enquanto profissional, sinto que é uma má notícia. É boa porque começamos a ver de que forma é que foram feitos como é que foi feito esse enriquecimento ilícito em Angola, mas tirar um órgão privado com a dimensão deste órgão que eu estou a me referir, órgão de comunicação social, e pertencer ainda que temporariamente ao governo, portanto, coloca aqui algumas reticências do ponto de vista da própria linha editorial. Mas, resumindo, em Angola, os órgãos de comunicação social públicos ainda têm um grande impacto. E o impacto que eles têm, em regra, servem muito mais os interesses de quem governa. Portanto, eles alinham sempre na perspectiva da manutenção do poder político. Portanto, e quando se aproximam as eleições é que é uma coisa doida, né? Às vezes, no passado, inclusive, já vimos que tens um telejornal, um jornal, que tens matérias, sei lá, 40% de matérias só a falar do governo, das coisas positivas sobre o governo, e às vezes um pouquinho a falar sobre a oposição. Portanto, falta um equilíbrio. Mas quem nomeia os responsáveis dos órgãos de comunicação social em Angola públicos é o Presidente da República, e portanto ainda falta um grande desafio. No Brasil, para vocês, a Globo é privada, agora tem a CNN Brasil, também é privada, portanto não tem uma televisão pública. O vosso modelo é um pouco diferente, tem uma televisão pública, mas sem espaço de expressão, né? Que é a TV Cultura, a TV Brasil. Em Angola, a hegemonia dos órgãos de comunicação social são os órgãos públicos. A TPA, Televisão Pública de Angola, a RNA, Rádio Nacional de Angola, e o Jornal de Angola, que têm ainda um grande impacto e que, do ponto de vista ideológico e de linha editorial, eles são muito pró-governo, né? São mais governo e portanto, pode ter uma outra voz dissonante que passa, mas a generalidade desses órgãos de comunicação social são alinhados com a governação do país, o que, bom, nos coloca nessa situação em que estamos, né? Bom, mas hoje, com o mundo das redes sociais, com o mundo das plataformas, eu aqui tenho uma plataforma de televisão que me permite assistir vários canais do mundo todo. Portanto, a gente vai buscando alternativas e não fica muito fixo, digamos, naquilo que é a informação oficial do governo. É muito interessante a gente falar de comunicação na África. Eu gosto muito, né? Afinal de contas, eu sou um profissional da área, mas eu gosto de falar especificamente da África, porque isso é uma coisa que eu até já me propus um dia a
a pesquisar mais, a me debruçar mais, que é a questão da Primavera Árabe, né? Porque a Primavera Árabe ocorreu no norte da África, né? E foi uma revolução não só política, mas começou ali com o embate na comunicação, né? Então, falar na atual era de comunicação, em âmbito, claro, mundial, a gente tem que perpassar pela África. Então, eu acho que é muito interessante a gente observar como é o comportamento da comunicação na África. Por falar em comportamento, vamos aqui, eu quero trazer a conversa agora para um aspecto mais atual, né? A respeito da presidência do presidente João Lourenço, né? Eu gostaria de comentários do senhor a respeito do que o senhor está achando do governo dele, principalmente nesse momento de pandemia, né, quando os governos estão sendo mais pressionados a sempre estarem dispostos a atenderem a população, né, a maior parte da população. Enfim, como é que o senhor está enxergando o atual mandato do presidente João Lourenço? Bom, eu agradeço imensamente esta pergunta, porque sabe que os países são o espelho da sua liderança. Se tens uma boa liderança, o país é bom. Se tens uma má liderança, o país também é mau, né? Portanto, eu tenho estado a ver e fazendo aqui uma viagem rápida ao Brasil. Eu conheci o Brasil em 2014 e por aí, e 15, um pouco antes de isso também. E hoje eu vejo a nova liderança do vosso país portanto, a imagem de cá para fora que fica é, de facto, uma má imagem, né? Eu acho que o Brasil é um grande país, um país fantástico, às vezes nós nos perguntamos como é que é possível os brasileiros, ainda que estivessem cansados com o PT ou sei lá o que for mais, pôr um presidente como o presidente Jair Bolsonaro a governar. Bom, enfim, não quero causar aqui nenhum Eu me transtorno pergunto diplomático. isso todos os dias. Não quero causar nenhum transtorno diplomático, isso é um problema de facto dos brasileiros, não quero me imiscuir do ponto de vista político nas questões internas do Brasil, mas é um pouco a realidade que nós temos. Nós tínhamos uma governação do presidente José Eduardo dos Santos de 38 anos no poder. Portanto, como te disse, o presidente José Eduardo Santos assumiu o poder depois da morte prematura do presidente Agostinho Neto, que ficou 3 anos de mandato, 75 a 79, ficou esse período, depois morreu, acabou por morrer na Rússia. E o presidente José Eduardo Santos assumiu o país em 79, num período muito difícil, muito complicado, um país com guerra interna, um país em que as potências internacionais na altura, quer a Rússia, quer os Estados Unidos da América, tinham, digamos, instalado aqui as suas principais visões. Era um mundo bipolar, portanto, entre a ideia do comunismo e também as questões ligadas à democracia. Bom, este período todo, o presidente José Eduardo Santos fica no poder 79, 92 é feita as eleições, foram as eleições em Angola, depois mergulhamos novamente numa guerra terrível e em 2002 temos a paz definitiva em Angola. Portanto, o país começou a se reerguer, veio o desenvolvimento, um crescimento exponencial no país, com a venda do petróleo, com construções, com a reconstrução do país, o país estava todo partido e houve muitos excessos, houve muita gente que se enriqueceu e a generalidade das pessoas que se enriqueceram faziam parte, digamos, das pessoas mais próximas do presidente José Eduardo Santos, filhos, amigos, vizinhos, primos, enfim, toda aquela pessoa, as pessoas mais próximas, os seus responsáveis diretos. E este período foi até 2017, ou seja, nós estávamos num período, enfim, de muita contestação social, muita pobreza, enfim, as pessoas estavam cansadas de ver tanta gente a se enriquecer, a investir lá fora, no Brasil, em Portugal, e Angola, portanto, estava numa situação deplorável. Pronto. O presidente José Eduardo Santos tinha
a possibilidade de ficar mais um mandato no poder, porque a Constituição da República lhe dava essa vantagem, mas acabou saindo e deixando o lugar para o presidente João Lourenço nas eleições. Portanto, ele é que indicou o presidente João Lourenço, que candidatou-se e assumiu a liderança do MPLA e também a liderança do governo. Nós tínhamos uma grande esperança, estávamos um pouco cansados de uma governação que tinha cometido muitos erros, mas que trouxe a paz em Angola. Portanto, é preciso dar esse mérito da paz e da reconstrução nacional ao presidente João Lourenço, a José Eduardo Santos, mas que a corrupção deu cabo da imagem do seu governo. E havia um outro presidente, que era o presidente João Lourenço. Para quem nunca teve um novo presidente durante 38 anos, só o simples facto de sabermos que iríamos ter um novo presidente que iria combater a corrupção, e prometeu várias coisas, empregos para a juventude, desenvolvimento. Portanto, havia uma unanimidade, era tipo aquilo, um sapato. Nós tínhamos um sapato durante 38 anos que já estava apertado, então só a vontade de te dizer, olha lá, Marcelo, vamos desapertar este sapato para ficares mais confortável, tu já não olhas para o lado, tu só queres isso. Então nós criamos, eu particularmente criei, enquanto profissional também, pessoa esclarecida, um cidadão, digamos, com uma vida relativamente estável para um jovem, enfim, com casa, com filho e com uma mulher, enfim, uma vida social estável. Tinha uma grande esperança que o presidente João Lourenço fosse naturalmente, rapidamente, portanto, desfazer essas questões todas que estavam mal feitas e construir um país mais bom para se viver. A verdade é que o primeiro ano da governação do presidente João Lourenço, 2017-2018, foi de desfazer um conjunto de monopólios que estavam feitos pela família do antigo presidente, a família e as pessoas próximas. Foi um ano de aberturas, o presidente João Lourenço começou a falar para a imprensa. Nós nunca tínhamos visto isto. Portanto, começou a falar para a imprensa, começou a ter contraditório na imprensa, enfim, começou a ter um conjunto de coisas que nós já não estávamos acostumados a ver na outra governação. Então, estávamos a ter ideia, eu acho que esse é o presidente agora para o futuro, acho que as coisas agora vão funcionar. O certo é que, bom, passando 3 anos, muita coisa se fez. O presidente João Lourenço, inclusive, o seu governo conseguiu passar uma imagem de combate à corrupção que era dos maiores males do nosso país. Para teres uma noção, neste momento existem processos em pessoas importantíssimas no nosso país, pessoas como, por exemplo, a filha do antigo presidente, que era uma coisa impensável, era impensável tocar, digamos, nessas pessoas. Tem um filho do presidente da República, o único filho, um dos filhos homens do presidente da República, o antigo presidente da República, o ex-presidente da República, que foi indiciado, o processo está em tribunal, pode ser julgado a qualquer momento, chegou a ser preso em algum momento. Enfim, ministros importantes do país, pessoas foram exoneradas. Houve um conjunto de ações nesses últimos anos, nesses 10 anos de governação, que nos davam a entender que, de facto, estávamos a ter um caminho para o futuro. Mas, infelizmente, esses episódios têm sido manchados também por situações que, ao nosso ver, já não deviam acontecer. Estamos a assistir nomeação das mesmas pessoas, de pessoas que já tiveram no governo passado e nunca deram provas de nada. Estamos a ver despesas no momento da austeridade, da pandemia, com equipamentos ou coisas que às vezes não fazem sentido, não tem explicação nenhuma. Estamos a ver um aumento significativo da frota de viaturas do presidente da República, quando nós criticávamos o antigo presidente que tinha uma frota de carros. Enfim, há questões que, no caso, não batem certo, né? Que você disse, e depois, no meio de tudo isso, não sentimos na prática que há um regresso das questões da liberdade, há órgãos de comunicação social
que voltaram a fazer aquele endeusamento na figura do presidente. Enfim, aquilo, quem critica o presidente é um antipátria, quem critica o governo não está contra o país. Quer dizer, tudo aquilo que nós criticávamos no antigo governo e que esse governo disse que iria combater, que ia combater a bajulação, o nepotismo, etc. Voltar a fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, isso nos coloca um pouco em xeque com essa realidade. Então não mudamos nada. O que estava a mudar, o que estava a mudar, afinal, não estamos a pensar que alguma coisa estava a mudar, afinal estava a mudar nas nossas cabeças, porque o país realmente é esse. E pior, o presidente prometeu que esse ano, 2020, teríamos as eleições autárquicas. Já estou a ver uma narrativa a dizer, como tem Covid-19, é melhor não. Quer dizer, é que a gente não entende bem a arrogância que nós já criticávamos no outro governo. Continua agora também, porque quem manda aqui somos nós, o resto da minoria não fala. Portanto, é um filme que infelizmente continua. Portanto, a mim, eu nunca tive também muitas experiências em relação a políticos. Confesso que eu nunca tive. Eu sou uma espécie de santomense, vê para crer. E, portanto, não estou desiludido, porque também nunca tive muito entusiasmado com esta governação. Achei que era uma governação como qualquer uma, que ia fazer um período, ia sair, ia vir uma outra, mas nunca tive muito entusiasmado. Daí que, repito, que não estou triste. Eu acho que tínhamos tudo para fazer um país melhor e perdemos tanto tempo a perseguir isso e a ser cozido. Há ações importantes, as pessoas continuam a passar fome, há pessoas que não têm o que comer, a pobreza continua a aumentar, os preços estão a subir. Enfim, há um conjunto de coisas que podiam ser resolvidas por essa governação, que infelizmente, ainda não resolveu. Também estamos a ver uma crise financeira, mas há coisas que podiam ser feitas. Porque eu não consigo explicar como é que um presidente toma uma decisão, por exemplo, de incluir no Orçamento Geral do Estado uma clínica, ou fazer uma despesa para a construção de uma biblioteca na Presidência da República, quando tens aqui cidadãos que não têm o que comer. Portanto, então são coisas que não batem, num caso certo. Mas eu que infelizmente, esse é o resumo da governação atual que eu tenho, comparando com o do passado. É óbvio que nós não queremos voltar para o passado, né? Mas também não queremos que uma governação que nós apostamos tudo esteja a ter as mesmas práticas que a governação anterior. Wilson, para a gente aqui encerrar a nossa conversa, para não tomar muito o seu tempo, né? Eu gostaria que o senhor pudesse acrescentar algo mais, caso o senhor queira, né? E também apresentar para a gente o seu livro, né? Que o senhor já escreveu é um livro do âmbito da comunicação, né? Eu gostaria que o senhor apresentasse aqui para a gente, para quem gosta de comunicação e quer se inteirar mais, né? E sobretudo, mencione, por favor, onde nós podemos encontrá-lo. Não, eu antes de ir aí, gostaria de acrescentar, eu acho que tudo que nós estivemos aqui a falar, e mais também situações relacionadas com a imprensa africana, a imprensa angolana, é que os poderes, quem governa um país tem de entender que a comunicação, que a imprensa, ela é um instrumento importante para a democracia. E é preciso perceber que a imprensa não é um veículo de propaganda ou de ser utilizada só quando vai fazer eleições. Não. Ela é um instrumento da democracia e do desenvolvimento sustentável de qualquer nação. E é isso a minha preocupação. Quando falavas do porquê que há essa imagem de corrupção, há essa imagem no mundo de ditadura, porque nós não temos também órgãos de comunicação social capazes de difundir para fora aquilo que é a imagem real do nosso país.
àquilo que são os passos que estão a ser dados de desenvolvimento. Nem tudo está mal. Há coisas positivas, portanto, uma população fantástica, há um país estável do ponto de vista das guerras, há questões da paz social, que é verdade, ainda há muita fome e pobreza que é preciso ultrapassar, mas falavas do Médio Oriente, falavas da Primavera Árabe, ali aquela região investiu num canal de comunicação que é a Al Jazeera. A Al Jazeera hoje consegue mostrar a visão do mundo árabe para fora. O Brasil faz muito bem isso, portanto, aqui há uma grande influência brasileira por conta das telenovelas, por conta, enfim, das roupas, enfim, os nomes brasileiros entraram aqui e muitos angolanos têm nomes brasileiros. Há uma grande proximidade de Angola com o Brasil, um pouco por conta do samba, do futebol, enfim. E isto é feito através de um caminho, desse veículo, digamos, são os órgãos de comunicação, os órgãos de informação, enfim, redes sociais, etc. E este aproveitamento os governos africanos não fazem. A China tem estado a fazer também um grande trabalho, investiu muito na sua imprensa e difunde para o mundo a ideia e a imagem daquilo que é a China, do que são os investimentos chineses, para contrapor um pouco a imagem ocidental dos produtos chineses, que são contrafeitos, etc, etc. Portanto, e eu quando olho para a África, nós não temos um grupo de comunicação que nos possa ocupar esse espaço mediático no mundo. Não temos. E é preciso repensar isto. É preciso repensar como é que nós podemos projetar a imagem da cultura, da música, da educação, da tecnologia, da ciência para o mundo. Como? Portanto, investindo em recursos humanos, investindo em tecnologia, investindo em produção de conteúdos com qualidade e por lá os brasileiros para saberem o que é Angola também, os norte-americanos, não é? Os chineses, seja o que for. Isto é que muitos líderes africanos, eles até fazem mais, preferem tirar dinheiro da África para investir em órgãos de comunicação social ocidentais do que colocar dinheiro, investir em órgãos de comunicação angolanos, e que nunca, os órgãos ocidentais nunca nos serviram para nada, nunca nos serviram para nada. Portanto, essa é a minha reflexão final que eu deixo, dessa necessidade de se investir na imprensa africana, né? Para mostrar efetivamente essa África do desenvolvimento, essa África da tecnologia, essa África do crescimento, para além da pobreza, para além de várias. Isso é um trabalho nosso, isso não vamos esperar que o Brasil fale bem de nós, não. Nós é que temos que produzir conteúdos positivos e transmitir para fora. Agora, em jeito de coisa, gostaria muito de deixar uma sugestão de leitura. Na verdade, este livro é Comunicação, um Espelho de um País. É um livro que se tudo corresse bem, eu tinha agendado o seu lançamento aí no Brasil também. Lancei em Portugal, a primeira edição foi lançada em Portugal em 2017, depois lancei aqui em Luanda. E, portanto, são entrevistas que eu fiz a vários profissionais portugueses e angolanos sobre as várias perspectivas da comunicação. Aliás, eu digo aí muito bem que comunicação é um espelho de um país. Portanto, tudo o que nós sabemos sobre o Brasil, eu próprio fui conhecer o Brasil porque comecei a ver o Brasil nas telenovelas. Comecei a conhecer o samba, comecei a conhecer os nomes brasileiros, passei a entender o sotaque brasileiro pelas telenovelas. Eu acho que, e quando eu cheguei no Brasil, aquela imagem existe a criminalidade, portanto ela foi suplantada um pouco por essa imagem do samba, da mulher bonita, enfim, do futebol, e é isto que os países têm de fazer. A África precisa investir cada vez mais numa indústria cultural muito forte, como tem a Nigéria, como tem, enfim, a Índia, como tem Hollywood. Nós precisamos ter aqui uma estrutura de comunicação que venda a África, para além dessa África triste, da pobreza, das notícias negativas. Este foi o meu contributo e infelizmente este livro só está disponível em Portugal, nas livrarias em Portugal. Em Angola já não tem, porque, como sabes, eu sou professor
e em regra, os nossos estudantes compram sempre os livros, então já não tenho mais, esse é o único exemplar que eu tenho. Portanto, mas estou a fazer mais 2 livros, tenho um sobre as memórias do jornalismo angolano, que já está no final, e um outro sobre mulheres, que eu estou a fazer. Portanto, mas esta é a minha primeira obra, que lancei em 2017 em Portugal e Angola. E o Wilson, e nem na internet a gente consegue para importar, por exemplo? Eu digo isso porque Ele está disponível neste site. Não sei se consegues ver aqui, ponto www.autores.club. clube. Que entendi, ok. www.autores.club. Clube. Ok, perfeito, perfeito. Eu acho Yeah? que o nosso espectador... www.autores.club. Ótimo, perfeito. Eu acho que o nosso espectador captou aqui esse site. Bom, eu te pergunto isso, Wilson, por quê? Porque aqui no Brasil nós temos... Você estudou quem é no Brasil sabe muito bem disso, né? Mas só para deixar claro aqui para o nosso espectador, é que aqui no Brasil os cursos de jornalismo, de comunicação, e também de outras áreas, consequentemente, né? Economia, enfim, tem uma carência, para não dizer ausência, de autores africanos muito grande. A gente se mira muito sempre para os do norte, né? Nunca para os dessa mesma latitude, né? Então, eu acho interessante indicar esses livros, né, para os nossos professores de jornalismo daqui, de comunicação, de economia, né, enfim. Então, por isso que eu acho muito importante a gente ter acesso a essa literatura, né, que é de fato uma literatura que a gente precisa ter conexão a ela, né, porque afinal de contas os nossos traços africanos, né, são históricos, né? Então a gente não pode deixar isso para trás, né? Bom, Wilson, muito obrigado mais uma vez por ter Eu que conversado agradeço. um pouco aqui com a gente, né? Eu acho que o nosso espectador aqui deu um panorama bastante grande aqui, né? O senhor deu um panorama bacana aqui sobre a Angola, né? E claro que eu vou deixar sempre aqui o canal completamente aberto para o senhor, se o senhor tiver mais comentários a fazer, por favor, estamos abertos, né? E também mencionar aqui para o nosso espectador que também nós vamos fazer outros conteúdos a respeito da Angola, né? Nós não vamos findar por aqui. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Wilson. Obrigado, então. Eu estou aqui, estou disponível para apoiar no que for preciso sobre outras vozes angolanas que podem naturalmente dar o seu parecer. E agradeço mais uma vez. Bom, e vamos falando. Eu estou por cá.